Olá, a entrevista dessa semana recebe o advogado trabalhista Henrique Messias, que vai falar sobre a nova Lei de Igualdade Salarial que foi sancionada no último dia 3 de julho. Doutor Henrique, seja bem-vindo ao TH Entrevista. O que muda agora com essa nova lei? Muito obrigado, Lucas, pelas boas-vindas. Veja, nós já tínhamos na nossa Constituição Federal e também na CLT dispositivos que tratavam sobre o afastamento, a necessidade do afastamento de todo e qualquer tipo de discriminação no ambiente de trabalho. Já existiam esses dispositivos, no entanto, alguns deles não tinham tanta efetividade. Agora, com essa nova lei, a lei trouxe possibilidades de punição daquelas empresas, punições efetivas daquelas empresas que, porventura, praticam salários distintos entre homens e mulheres que exercem a mesma atividade, que ocupam o mesmo cargo e, por isso, não deveria existir, na verdade, essa discriminação e o salário deveria ser o mesmo. Doutor Henrique, essas mudanças são no artigo 461, né? Isso. Da CLT e é restabelecido pela ONU, né? Até 2030 tem que ser separado esse salário. Isso, existe essa orientação da ONU, né? E por isso a gente tem essa nova lei agora, com essa alteração do artigo 461, trazendo alguns parágrafos à antiga redação deste artigo 461. Por exemplo, a partir de agora, há a exigência, Lucas, das empresas publicarem, pelo menos aquelas empresas que têm mais de 100 empregados, elas devem publicar semestralmente um relatório, onde elas apontam os cargos que aquela empresa tem, né, as pessoas que ocupam aqueles cargos e a remuneração, o salário dessas pessoas. Naturalmente, esses relatórios não constarão dados pessoais, como nomes, dados que possam indicar quem são aquelas pessoas, mas constará, por exemplo, o sexo, o gênero dessas pessoas. E ficará claro se a empresa pratica ou não discriminação, porque, naturalmente, um homem e uma mulher que ocupam o mesmo cargo devem receber o mesmo salário. Isso aí são medidas, né, para fiscalização também. Isso. São medidas fiscalizatórias até para que a empresa demonstre que não pratica esse tipo de discriminação, e a lei traz ainda algumas outras medidas que seriam punitivas, que seriam multas aplicadas à empresa a partir do momento que se verifica que a discriminação existe. Com essa nova legislação, as mulheres que entraram no mercado de trabalho, elas têm que permanecer e evoluir, né, nesse ambiente também. Sim. A ideia, né, a nova lei, ela fala sobre a necessidade do afastamento de todo e qualquer tipo de discriminação, mas também sobre a valorização da mulher, na medida em que ela traz uma previsão específica de que as empresas devem promover a formação e a melhora, a qualificação daquela mulher no ambiente de trabalho. Doutor Henrique, foi votado em regime de urgência, né? Como as empresas vão se adequar a isso? Já tem que estar adequada? Tem um prazo? Veja, Lucas, a lei foi publicada na última terça-feira, foi sancionada pelo presidente na segunda, publicada na terça-feira, e essa lei ela deve ser regulamentada ainda. Então, existe já a necessidade de publicação de um relatório, existe já a possibilidade de aplicação de multas pelo descumprimento da lei, no entanto, isso passará a entrar em vigor de fato a partir do momento que houver um regulamento pelo Ministério do Trabalho. Como é que esse relatório deve ser publicizado? O que é que deve constar nesse relatório? A gente não tem ainda essas informações. E a partir do momento que o Ministério do Trabalho publicar isso, regulamentar essa nova lei, aí sim a gente terá a obrigatoriedade do cumprimento. Quando ela for regulamentada, quem descumprir as leis, quais punições poderão ser aplicadas a essas empresas? Veja, nós temos duas punições previstas na lei. Existe essa nova obrigação da publicação do relatório semestral, e a empresa que não o fizer, lembrando que só as empresas a partir de 100 empregados têm que fazer isso. A empresa que não fizer terá que arcar com uma multa de até 3% do valor de sua folha de salários. Então, se a folha de salário da empresa é R$100 mil, ela terá até 3%, a multa de até R$3 mil. Se for R$1 milhão, essa multa já passa para R$30 mil. É a primeira multa. E a segunda multa é devida àquele trabalhador discriminado. Então, se verifica, na verdade, aquela trabalhadora, né, trabalhador ou trabalhadora, mas na maioria das vezes, infelizmente, trabalhadora, se verifica que aquela trabalhadora está sendo discriminada, ela exerce uma função, ela recebe menos que um homem que exerce a mesma função, ela terá direito a uma multa equivalente a 10 vezes o valor desse salário que é devido a ela. Tá? Então, exemplificando, Lucas, se a trabalhadora recebe R$1.500 e o trabalhador recebe R$2 mil,
O salário que é devido a ela é de R$2.000, porque é a mesma função, e ela terá direito, além dessa diferença do salário, uma multa equivalente a 10 vezes esses R$2.000 ou uma multa de R$20.000. Atualmente, mulheres que têm o mesmo cargo de homens, elas recebem menos, né? Isso já é uma cultura do nosso país, né? Sim, sim. Infelizmente, não só o salário é menor, como geralmente nós temos mulheres, né, o número de mulheres que ocupam cargos de liderança, de chefia, de gerência, de diretoria dentro das empresas é menor que o número de homens. Então, a lei também busca trazer, né, equiparar, trazer uma igualdade também nesse sentido para as mulheres dentro da empresa. Doutor Henrique, e a funcionária que se sente prejudicada, ela tem algum meio para denunciar? Sim, Lucas. Existem diversas formas, né, de buscar o cumprimento dessa legislação. A funcionária ela pode procurar, por exemplo, o seu sindicato de sua categoria profissional. Ela pode procurar um colega advogado especialista na área de sua confiança para que esse colega possa orientá-la no que fazer. Ela pode buscar ainda o Ministério do Trabalho, e o Ministério do Trabalho vai abrir um procedimento específico para averiguar, né, investigar aquela empresa e ver se realmente aquela denúncia tem fundamento, ou ainda, se for uma coisa que envolve a coletividade, ela pode buscar o Ministério Público do Trabalho, que o Ministério Público do Trabalho também vai investigar aquela empresa. Finalmente, a última das situações seria ela buscar a Justiça do Trabalho, ajuizando uma ação, uma reclamação trabalhista, pleiteando o pagamento da diferença salarial e de uma indenização por danos morais em virtude dessa discriminação. Mas é importante que a gente coloque também, Lucas, que o que se recomenda é que no primeiro momento se procure a própria empresa, para tentar resolver isso de forma administrativa. Se não for possível, aí sim se busca esses outros órgãos. Doutor Henrique, também com essa nova legislação, a ideia de criar canais, né, específicos para essas denúncias. Perfeito, né, Lucas? A gente tem hoje, nas empresas, crescendo a cultura do compliance, né, do controle interno, dos ajustes que a empresa precisa fazer para estar de acordo com a legislação. E o compliance traz essa possibilidade da criação de um canal de denúncias. Então, hoje, essas empresas que já têm esse canal de denúncias, esse canal pode ser utilizado pela trabalhadora para fazer uma denúncia interna, buscar resolver internamente esse problema, como a gente já colocou, ao invés de buscar o sindicato, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público ou a própria Justiça do Trabalho. Então, a empresa deve criar esse canal de denúncias, aquela que não tem esse canal ainda, para que a funcionária possa fazer essa denúncia que deve ser feita, pode ser feita, na verdade, de forma anônima, sem se identificar, para que a empresa tome providências internas e resolva internamente o problema, que é sempre melhor. Doutor Henrique, estamos em 2023, a meta estabelecida pela Organização das Nações Unidas para equiparar a igualdade de gênero em questão do salário mesmo, Sim. é até 2030. O senhor acha que até lá a gente já vai estar adaptado aí a tudo Veja, isso? nós temos uma cultura muito forte que precisa ser vencida, né, Lucas? Infelizmente, ainda hoje os números são muito diferentes. A gente espera que sim, a gente espera que em 2030 essa situação já esteja resolvida, mas pelo menos hoje nós temos uma ferramenta, que é essa nova lei, e essa ferramenta traz a necessidade da publicação dos relatórios e também as punições, e com certeza, se em 2030 a gente não chegar na meta da ONU, pelo menos já estaremos bem próximos. Doutor Henrique, só para a gente encerrar esse bate-papo, como as pessoas quiserem tirar dúvidas sobre essa nova lei, essa nova legislação, as mudanças mesmo no artigo, pode conseguir? Tem algum contato, tem algum meio? Perfeito, né? Como eu disse, o interessante é que procurem um colega, um especialista na área, procurem nas redes sociais. Eu estou nas redes sociais também, eu trato sobre isso, sobre diversos temas relacionados às relações trabalhistas no dia a dia, mas o ideal é que busquem, sim, uma informação com um especialista, com um advogado, né, com um sindicato, e lá essas dúvidas serão sanadas. Queria agradecer a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Lucas. Estou sempre à disposição. Conte comigo. Com essas informações, o TH Entrevista da Semana fica por aqui. Até a próxima.